Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer. A sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações. Os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, ele não tinha aparência, nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, ficará satisfeito. O meu servo justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Deus abençoe a sua palavra, ilumine o nosso entendimento e o nosso coração, para que saiamos daqui edificados, glorificando aquele que já veio, que já cumpriu essa promessa, nele na cruz e na igreja a sua descendência. Você pode sentar, muito obrigado. Um do monte mais alto da terra, cobiçado por tantos alpinistas, é o Monte Everest. No dia 29 de maio de 1953, Edmund Hillary e Tenzin Norgay conquistaram o Monte Everest a uma altitude de 8.850 metros. Até hoje ninguém conseguiu conquistar Isaías 53. O monte mais alto fora conquistado. Quase 9 quilômetros de altura, o monte, de altitude. E esse monte foi escalado em 1953. Mas o profeta Isaías está escrevendo essa profecia há 2.700 anos atrás. 700 anos antes de Cristo nascer, o profeta proferiu as palavras deste livro. O profeta Isaías escreveu esse capítulo 52, do verso 13, embora ele não escreveu em capítulos, essa divisão veio a posteriori.
Mas o capítulo 53 e o finalzinho do 52 foi o texto que o eunuco, em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, perguntou a Filipe de quem se tratava esse texto. O Espírito Santo levou Filipe a revelar pelas Escrituras que aquela profecia de Isaías 53 e o finalzinho do 52 apontava para o Cordeiro perfeito. Conversando com hebreus, com judeus, durante 12 séculos da era cristã, até o século 12, a maioria dos rabinos olhava para esse texto e entendia que essa profecia era possivelmente sobre o Messias. Não sabemos o que aconteceu, mas em algum momento na história, principalmente na era cristã, os rabinos mudaram a interpretação desse texto. Alguns entendem até hoje que essa profecia de Isaías 53, esse servo sofredor, apontava para a nação de Israel. Não teria muita lógica. Se você usar o texto daquilo que aprendemos em língua portuguesa, todos os anos de escola, interpretando o texto, o verso 8 não está falando de Israel. Versículo 8, por juízo opressor ele foi arrebatado, e da sua linhagem quem dela cogitou, porquanto foi cortado da terra dos viventes. Está falando da morte. E por causa da transgressão do meu povo, Israel, foi ele ferido. Então, como é que pode admitir que esse texto está se referindo a Israel, se foi em prol do seu povo? Não só de Israel, mas das nações da terra. Portanto, você já desconsidera essa tese. O verso 9 também diz que designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça. O texto não está falando de uma nação, o texto está falando da figura do Messias. E é por isso que logo na sua Bíblia, as melhores traduções já colocaram, a partir do verso 13 do capítulo 52, o sofrimento vicário do servo do Senhor. Sua Bíblia deve ter a palavra vicário. Vicário quer dizer substituto, porque ele nos substituiu. Ele teve uma morte vicária. Agora imaginemos o que o profeta vai ter de visão. Ele vê alguém que era simplesmente homem, moído, pisado, traspassado, sepultado, morto, mas também ressuscitado e glorificado. Esse homem, Messias, o servo sofredor, ele vai escalar esses degraus que nós chamaríamos esse Monte Everest, rumo para a eternidade, não apenas para ele comparecer diante de Deus como filho do homem, mas para levantar uma descendência, eu e você, homens e mulheres comprados pelo seu sangue, que um dia escalariam a eternidade, graças a ele, o único homem nascido de mulher, perfeito, sem pecado, que escalou na nossa alegoria esse Monte Everest, rumo para a eternidade. O profeta Isaías vai trazer no versículo 13 vários pontos, e eu quero que você anote 5 pontos importantes que são os degraus do que ele fez por nós. Mas eu quero que você saia do século 21, não vamos assistir ao filme De Volta para o Futuro, mas eu quero que você saia do século 21 e se transporte para 2700 anos atrás, quando Isaías escreveu esse texto. 700 anos antes de Cristo nascer, Isaías escreveu esse texto. E a primeira visão que ele terá é a figura da exaltação desse servo que seria um dia exaltado, embora pareça uma inversão, porque o último ponto é que ele será vindicado, glorificado e exaltado, mas ele começa no versículo 13, eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. O verso 13 traz aí o primeiro aspecto, a exaltação.
ele será exaltado, apontando para o futuro. Ele seria exaltado após a ressurreição, à destra de Deus Pai. O autor de Hebreus diz que quando ele compareceu e entrou no Santo dos Santos, o Pai disse para ele: tu és agora o meu filho, eu hoje te gerei e tu serás outra vez introduzido à terra como primogênito de uma nova criação. Ele seria exaltado, ele seria muito sublime. E as nações ficariam estupefatas, no verso 14, porque diz o verso 14, como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado. Esse era o aspecto da cruz. A sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. E o que vai causar admiração às nações, no verso 15, é que aquele servo, que quase não tinha aparência humana, que estava na cruz moído pelos nossos pecados. Aquele tronco de Jessé, que agora só era simplesmente um toco. Você já viu um toco de uma árvore? Eu tive uma grande infecção uma vez quando eu era criança, quase adolescente, 12 anos, tomando banho de rio, de água doce. Coloquei o meu pé, na hora que eu fui nadar, sentei a minha unha do meu dedo maior, do dedo do pé esquerdo, na madeira que estava na água. E aquele toco feriu o meu pé. Depois de 7 dias eu estava com uma baita de uma infecção. Tive febre. E até hoje não esqueço, tomei durante 15 dias antibiótico por causa de um toco. Que entrou abaixo da minha unha. E ali ficou instalado. E tive que arrancar a unha, extrair a unha. A dor de um simples toco. O texto vai nos mostrar que, ao longo da visão bíblica, de uma forma mais ampla, que Jesus, lá em Isaías capítulo 11, é também chamado tronco de Jessé. Tronco. Quando você toma uma grande árvore e abate e poda, você deixa muitas vezes ali um tronco. Tem uma vizinha na minha rua que ela, a cada 2 anos ela faz a poda e às vezes já cortou ali toda a árvore, já tentou erradicar a árvore, mas ao cheiro das águas, aquela árvore continua brotando. Quando Daniel olhou para a visão de Nabucodonosor do sonho, que missão árdua de Daniel, interpretar o sonho e dizer o sonho que o rei teve. Ele teve a visão de uma árvore. Grandes árvores, muitas árvores que são vistas na Bíblia, a maioria das árvores, ela representa nações e povos e impérios. Mas Jesus não é apresentado como uma grande árvore a priori. Ele é apresentado como um tronco, como um toco. Um dia esse toco, esse tronco morto aparente de Jessé, levantaria uma grande árvore na terra, chamada igreja, a videira com ele verdadeira. O capítulo 11 diz, volta lá para o capítulo 11, para você entender a narrativa de Isaías, ele usa a figura de Jesus, que viria como Messias, do tronco. Capítulo 11, verso 1, e do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. As nações são vistas na Bíblia como árvores frondosas, árvores fortes. A própria nação de Israel é simbolizada pela videira, pela figueira, a capital de Israel, que é Jerusalém. Videira e figueira aparecem várias vezes nas Escrituras Sagradas, mas o Messias não está sendo apresentado a priori como uma grande árvore, é um toco, é um tronco. E foi esta visão de Isaías 52 que o profeta Isaías traz para nós aqui, apontando para o Messias. Verso 15 diz que causou admiração às nações, os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. E foi daqui que Paulo também se inspirou para dizer que olhos não viram e ouvidos não ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam.
E os reis da terra, e as nações, e os impérios tiveram que se dobrar diante do senhorio do Messias, de Jesus Cristo, o Senhor. As nações tentaram, na figura do Império Romano, na figura das autoridades judaicas, de calarem os apóstolos para que não pregassem o nome de Jesus. Mas eles desafiaram reis, desafiaram impérios, e o Evangelho foi pregado e tem sido pregado até hoje, porque o profeta Isaías confirmou a sua palavra. As nações ficaram pasmas. As nações ficaram admiradas, as nações ficaram estupefatas. E foi isso que a Disney Pictures, tomando o livro emprestado de C.S. Lewis, As Crônicas de Nárnia, tentou mostrar no filme, quando a feiticeira, a figura do dragão, olha para do diabo, a figura do leão, agora ressuscitado. E quando ele ressuscita, a feiticeira fica boquiaberta de ver que era uma figura dos principados e potestades que ficariam boquiabertos de que naquela cruz não foi o fim. Aquela cruz foi a gênesis, foi o começo de uma nova criação, porque estava na cruz sendo morto o filho do pecado, que Cristo substituiu a mim e a você, e ao ressuscitar, ele havia se tornado o primogênito de uma nova criação. As nações ficariam admiradas e pasmadas. Paulo diz em Coríntios capítulo 2, verso 8 e 9, na sua primeira epístola, de que se os principados deste mundo, se as potestades deste século soubessem o que estava por trás da cruz, jamais teriam crucificado o Rei da Glória. Meus irmãos, você precisa voltar para a história e entender que naquela época pregar para os romanos, pregar na cultura romana e dizer que o nosso Salvador morreu na cruz era uma piada. A cruz era símbolo de vexame, era símbolo de vergonha, era símbolo de escárnio. Morrer um Salvador na cruz era, uma palavra bem nordestina, ridículo. Era vergonhoso. Os homens não sabiam, Pilatos e Herodes fizeram aliança para julgar a Jesus. As autoridades judaicas disseram crucificam, o povo disse crucificam, e cada um foi transferindo para o outro a responsabilidade de julgar. E a mulher de Pilatos teve a capacidade de afirmar o sonho que ela teve da parte de Deus. Não toque neste homem, porque este homem é inocente. Mas tudo estava designado no arcabouço de Deus, no design de Deus. Ele já havia planejado. E em Atos capítulo 2, verso 22 em diante, quando o apóstolo Pedro vai pregar o primeiro sermão após a ressurreição, ele diz que a morte de Cristo não foi acidente. A morte de Cristo não foi provocada pelos judeus. A morte de Cristo foi designada na eternidade. E na presciência de Deus, ele estabeleceu os tempos e as épocas e o modus operandi e os sujeitos que estariam ali para condená-lo naquela cruz. Se as nações soubessem, jamais teriam crucificado o Rei da Glória. Eu costumo dizer que Satanás deve ter pego todas as garrafas de uísque, de cerveja e ter bebido na boate do inferno chamada Hell. Era o nome da boate. E enquanto ele celebrava os 3 dias após, alguém bateu na porta e disse: passe aqui a chave da morte, do Hades e do inferno, porque esta chave não te pertence, porque agora a morte já foi cravada lá na cruz, a dívida já foi paga. Um homem nascido de mulher sem pecado deu a sua vida para reassumi-la, porque ele não tinha a semente do pecado, ele poderia dar e poderia reassumir. E é por isso que Apocalipse capítulo 1 diz que ele tem as chaves da morte e do Hades, porque só vai para o Hades quem estiver morto em Adão, mas ele já morreu a natureza adâmica, já levou sobre si a natureza adâmica, e quem recebe a Cristo tem a vida, não tem a morte, e não vai para o Hades, vai para a eternidade com Deus. Você acha que os demônios entenderam esses desígnios de Deus? Não. E como diz um autor que eu li há muitos anos, eles caíram
na arapuca de Deus. Quem montou aqui arapuca para pegar passarinho na roça e no sítio? Tem alguns passarinhos que não caíam, não. Mas tinha muito passarinho fácil de cair. Eu peguei muitos nas minhas férias. Isso mostra a sabedoria de Deus, e é nessa mesma carta de Coríntios, capítulo 2, que Paulo vai dizer que a mensagem da cruz é loucura para os judeus, é escândalo para os gentios. E a sabedoria de Deus, a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. E Paulo estava falando isso porque ele estava afirmando a obra de Cristo na cruz é loucura. E é por isso que Isaías disse, as nações ficarão pasmas, as nações ficarão admiradas, e esse é o primeiro tópico, a exaltação, já apontando para após a ressurreição. Segundo aspecto é a humilhação. Ele foi humilhado como servo sofredor, verso 1 a 3. Quem creu em nossa pregação, a quem foi revelado o braço, veja, o braço do Senhor. O braço do Senhor estava com Israel quando ele tirou Israel do Egito. O braço do Senhor estava guiando Israel no deserto, coluna de fogo à noite e uma nuvem durante o dia. O braço do Senhor estava guiando o povo de Israel no Velho Testamento. Mas é interessante que ao mesmo tempo que é um braço, a mão do Senhor, o verso 2 diz, ele foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Olha o toco, olha o tronco morto, olha a árvore, olha o descendente de Jessé, olha o descendente de Davi, visto como homem, e olharam para ele naquela cruz e não deram nada. Jamais os judeus poderiam entender que aquele descendente do tronco de Jessé, aquele renovo que estava surgindo, aquele broto, aquele toco de uma raiz, de uma terra seca, era o Messias de Israel. Era melhor ter Herodes governador, era melhor ter Roma o imperador, do que simplesmente crer que aquele plebeu com sotaque do norte da Galileia era o Messias. Deus pega as coisas que não são para confundir as que são. Até os romanos tiveram a audácia de colocar na cruz rei dos judeus. Os judeus não aceitaram aquele rei. Ele era pobre, ele não tinha coroa, ele entrou montado no jumentinho. E naquela época Roma já tinha seus reis e imperadores montados em cavalos brancos. Ele é montado num jumentinho e entra em Jerusalém, assim como outros reis entraram, mas apenas a plebe aplaudiu, dizendo no domingo de Ramos, Hosana nas alturas. Mas a multidão e a nação e as autoridades religiosas devem ter visto e olhado para ele apenas como um broto de uma árvore morta, de uma terra seca, de uma raiz de uma terra seca. Verso 2, falando agora desse tipo de morte. Não tinha aparência, nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Verso 3, era desprezado, era o mais rejeitado entre os homens, era homem de dores, que sabe o que é padecer, o que é sofrimento. Verso 4, ele vai falar sobre a expiação. Então, o primeiro aspecto é a exaltação, Isaías 52, 13 e 15. O segundo aspecto é a humilhação, o servo sofredor, Isaías 53, 1 a 3. E nesse segundo aspecto nós temos o ministério dele, do verso 1 ao 3, a morte, nós vamos ver ainda no versículo 5 ao 8, e o sepultamento no verso 9. Veja, por exemplo, a expiação. Então, lembrando, a exaltação, a humilhação e agora a expiação. Vamos para o versículo 4. A expiação. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito. Ele foi ferido de Deus e oprimido. É bom lembrar que hoje na Santa Ceia nós celebramos o cálice da nova e eterna aliança.
É bom lembrar que quando ele tomou o cálice, ele disse: muito me alegro em beber convosco. Ele bebe o cálice, ele diz que estava alegre por participar daquele cálice, mas tem um detalhe. 1 hora depois ele vai para o Getsemane. E 1 hora depois ele diz: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. O que estava acontecendo é que numa troca de aliança, num ritual de aliança, o que bebemos, a sua vida entra na do outro e a vida do outro entra em sua vida. Deus fez uma aliança com Abraão. Deus mudou o nome de Abraão e ele passou a ser Abraão. Mas o Deus também passou a mudar, teve o seu nome alterado, porque agora ele vai ser conhecido como Deus de Abraão. Vimos aqui a aliança de Davi e Jonatas, eram uma alma gêmea, como 2 irmãos. E aí a morte de Jonatas faz com que Davi tome a iniciativa de proteger a descendência de quem? De Jonatas, que é Mefibosete. Por que isso? Porque é aliança. E é nessa hora que nós entendemos que naquela cruz, antes de ir para a cruz, quando ele está no jardim do Getsemane, quando angústias e pavor de morte vieram sobre ele, é que ele estava pensando: eu vou me separar do Pai, eu vou me apartar do Pai por causa do pecado. Essa comunhão que ele sempre teve com o Pai, ele haveria de perder. Porque na verdade era o nosso estado, nós que estávamos separados e que haveríamos de ser reconciliados, e ele que sempre esteve com o Pai, estaria separado do Pai, ao ponto que ele gritou na cruz: Elohim, Elohim, por que me desamparaste? Versículo número 5 vai nos dizer que ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Traspassado quer dizer furado. A palavra traspassado quer dizer furado. Se você ler Levítico capítulo 16, é o bode expiatório. É o sacrifício da expiação. Daquela expiação que tinha que ser feita no dia do Yom Kippur, que é o dia do perdão. Era o dia em que a novilha vermelha, o bode expiatório, eram queimados. Uma oferta era colocada, o sangue, no Santo dos Santos, e a outra oferta era levada para o deserto, como bode expiatório. E esse bode levaria os nossos pecados para o deserto. Lembrando da palavra de Miqueias, que ele vai pegar os nossos pecados e lançá-los nas profundezas do mar. Todo o sacrifício de Levítico 16 é visto nesse capítulo 53, verso 5. Ele seria furado, ele teve as suas mãos e os seus pés. Há muitos que pensam que os pregos foram colocados aqui na palma da mão, mas não é. Eles foram colocados aqui entre os 2 ossos, entre o rádio, agora esqueci o nome dos ossos, rádio húmero, estou tentando lembrar o nome dos ossos da perna, dos 2 ossos aqui dos braços, do braço. E também não foi no pé, aqui, onde muitos colocam aqui o prego, jamais, porque ia se rasgar. Nós temos ossículos nas mãos, vários ossos. Mas o prego foi colocado aqui nessa região. Os pregos também foram colocados aqui nessa região, agora sim, entre a tíbia e a fíbula. Assim também entre os 2 ossos. E era dessa forma que eles eram crucificados, e o prego vazou. Foi traspassado, foi furado e moído pelas nossas iniquidades. Quando Jesus foi ao jardim do Getsemane, Lucas, que era médico, disse que Jesus suou gotas de sangue. Significa dizer que ele teve um nível de pressão arterial tão grande que os vasos terminais na nossa pele fizeram o sangue fluir. Tamanha era a pressão. Eu li um livro uma vez de um médico e um juiz mostrando sobre a morte de Jesus na cruz. A visão clínica médica e a visão jurídica do direito. E ele mostra como médico, o que aconteceu foi que o coração dele explodiu. Tamanha pressão, porque quando o soldado romano fere a Jesus de lado,
a Bíblia diz que João viu quando saiu água e sangue. O texto vai nos mostrar que no versículo 6, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, falando de mim e de você, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor, Deus, com S maiúsculo, Adonai, fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Queria que você marcasse esse versículo, para que todas as vezes que você avistar alguém chorando por Jesus na cruz, com dó e com pena, eu gostaria que você explicasse para a pessoa que você não tem que ter dó dele, ela não tem que ter dó dele, porque na verdade quem estava ali não era ele, era você e aquela pessoa. Diz que ele levou sobre si a iniquidade de nós todos, e é por isso que o Pai deu as costas para ele. 1 de Pedro 2,24 diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Tem uma música da Aline Barros que nós cantamos, que é uma versão do Michael Smith, que está conhecida em inglês, que diz que ele foi pisado como uma flor. Mas o jardim do Getsemane, o nome já diz, Getsemane em hebraico quer dizer prensa de azeitona. Sabe por que Getsemane é prensa de azeitona? Porque ali até hoje tem oliveiras. Lá é o Monte das Oliveiras. Dizem que algumas oliveiras que estão ali, que nós visitamos e conhecemos, alguns irmãos estiveram lá, dizem que algumas daquelas oliveiras têm 3.000 anos. Significa que elas foram testemunhas de Davi. Quando Davi foi para aquele mesmo monte. Nós vamos chegar daqui a pouco à história em que Davi vai ser arrancado do trono pelo seu filho Absalão. E lá no capítulo 16, ou é 15, você pode ler, 2 Samuel, vai mostrar que Davi saiu pelo Vale do Cedron. Jerusalém, o Vale do Cedron e o Monte das Oliveiras. E diz a Bíblia que ele foi pelas encostas das oliveiras, depois que atravessou o Vale do Cedron. E foi naquele lugar que Davi chorou por Absalão ter o arrancado do trono. E a história se repetiu, porque Jesus celebrou a ceia e foi traído por Judas e beijado por Judas no Monte das Oliveiras, no jardim do Getsemane, onde ele estava acostumado a ir ali para orar. E a Bíblia diz que essa mesma fase de humilhação que Davi passou, Jesus também enfrentou, mas a antítese também é verdadeira. Após a morte de Absalão, Davi volta para Jerusalém e recebe a coroa, e a minha Bíblia e a sua Bíblia também nos diz que quando ele voltar, ele colocará os pés sobre o Monte das Oliveiras e virá para a sua Jerusalém, se declarando que ele é o Messias e o Cordeiro de Deus e o Salvador de Israel. Ele foi, a prensa de azeitona funcionava assim, eles colocavam os sacos de azeitonas e uma prensa, daí o nome Getsemane, quer dizer prensa. E eles tinham 4 níveis de prensa. A primeira prensa extraía o azeite puro. O azeite que você gosta de oliva, para colocar na salada. O segundo azeite vinha para iluminar, trazer o azeite para colocar nas lamparinas. O terceiro azeite para ungir, pela ordem o segundo, para ungir as pessoas, os sacerdotes, ungir os móveis. O terceiro, a terceira prensa, o azeite para a lamparina. E a quarta prensa era só gordura para fazer sabão. As azeitonas eram pisadas. Ali também naquela época tinha lagares que pisavam as uvas. E as uvas sendo pisadas, os italianos sabem disso muito bem, as cascas e os caroços são retirados para ficarem à parte para se extrair o mosto, o legítimo suco da uva e o vinho, assim como as azeitonas são pisadas para serem extraídas ali os caroços e as cascas para tirar o puro azeite. Ele tinha que ser moído como azeitona, porque assim como a azeitona dar o melhor azeite, assim como a uva espremida dar o melhor suco e o melhor vinho, vinho
e azeite são figuras do Espírito Santo. E o Espírito Santo, que é a vida de Cristo, que é o poder de Deus para transformar e mudar o homem, só poderia ser dado após a morte, ele ser moído e pisado e após a sua ressurreição. Se o primeiro aspecto é a exaltação, que as nações ficariam estupefatas, o segundo é a humilhação do servo sofredor, o terceiro é agora a resignação desse servo que vai ficar calado. O servo não questiona, o servo não tem a permissão de retrucar, ele deve ser submisso à vontade do seu Senhor. Quando Jesus compareceu diante de Pilatos, Pilatos perguntou para ele: o que é a verdade? Que pena que Pilatos não tinha estudado filosofia com Platão. Veio bem antes dele. E Platão vai buscar descobrir o que é a verdade. Sócrates, Platão, eram gregos, pagãos, estavam buscando a verdade e eles entendiam que a verdade nem sempre é o que está aqui, diante da TV e diante da internet. A verdade pode estar aqui. Mas Jesus era a própria verdade, era a própria sabedoria, estava diante dos olhos de Pilatos, e Pilatos pergunta: o que é a verdade? Ele poderia ter dito: eu sou a verdade, mas ele disse para os seus mais íntimos: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Mas para as autoridades romanas, judaicas, ele permaneceu calado. E aqui eu trago uma boa dica para os irmãos. Não perca tempo gastando adrenalina, respondendo pessoas grossas, estúpidas na internet e nas redes sociais. Guarde seus lábios, guarde o seu coração. E toda palavra que o homem tem semeado. Ontem eu assisti um vídeo terrível que mandaram para mim, de uma manifestação que houve de pessoas mandando 2 pastores conhecidos no Brasil para aquele lugar. Em plena Paulista, dizendo horrores. E o pior, não foram só os nomes dos 2 pastores. Tomaram o nome de Jesus várias vezes. E eu simplesmente mandei para a pessoa que enviou a mim: tudo que o homem semear, o homem ceifará e colherá. O que fazer diante de uma manifestação como essa? Diga para o seu irmão: shut up, cala a boca. Sabe por quê? Porque ele é o nosso advogado. Porque ele é o nosso juiz. Porque ele é o nosso vingador. Alguém assistiu lá aquela seriado de desenho, né, que nunca terminava, tinha um vingador, mas é o vingador no sentido perfeito. Ele é o nosso vingador. Eu esqueci até o nome do desenho animado. Nem lembro. Alguém falou aí bem baixinho, eu não ouvi. A Caverna do Dragão. Olha que nome, né? Caverna do Dragão. O Renan falou, A Caverna do Dragão. Foi da minha época. Nós assistimos, nunca tem fim, nunca terminava, nunca chegava em lugar nenhum. Ficava revoltado, não vou assistir mais, que nunca chega no fim. Mas eu quero dizer hoje de manhã, você que está me ouvindo em casa e assistindo, ele é o nosso vingador. Ele fará justiça. Vamos perseverar, vamos esperar. E diz o texto que ele fica calado, verso de número 7. Ele foi oprimido, ele foi humilhado, mas ele não abriu a boca. Ele não abriu a boca, e como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Em João 18:11, ele disse: eu não beberei o cálice que o meu pai me deu? Ele aceitou o cálice, ele ficou calado, e o silêncio falou muito mais alto, porque ele concordou com o Pai, porque era a vontade do Pai que ele fosse à cruz. Isso fala o 4º ponto, a resignação do servo, de um servo que mantém-se calado e obedece até a morte, e morte de cruz. O verso de número 10 vai falar agora que ele ficaria satisfeito. É por isso que o verso 10 fala numa figura de linguagem da azeitona e da uva que foi espremida. Veja o verso 10. Todavia ao Senhor agradou o quê? Moê-lo, porque Getsemane é para moer, prensar azeitona e uvas. E fazendo enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, está aqui a resposta que Lutero precisava saber.
quem matou Jesus não foram os judeus, foi o nosso pecado. Mas ao mesmo tempo, a sua vindicação, Deus vai vindicar, Deus vai confirmar, porque lá na cruz, Deus vai aniquilar o pecado, Ele vai julgar o crime que é o pecado, porque o salário do pecado é a morte, mas ao mesmo tempo ali naquela cruz, o sacrifício vai ser aceito, porque quem está ali é o Filho do homem que não tem a semente do pecado, e a sua vida poderia ser aceita, e ele poderia ressuscitar, reassumir, ressuscitar, e gerar agora uma nova descendência, e diz o versículo de número 10, ele verá a sua posteridade. Por favor, marque na sua Bíblia, porque eu estou vendo o seu nome aí. A Célia vai colocar até o óculos. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. Sabe quem é a posteridade aí? Põe aí na sua Bíblia. A igreja. A igreja, a sua posteridade, a sua descendência. Jesus não teve filhos. Ele não se casou com uma mulher para ter filhos. Ele poderia, mas ele sabia que a sua missão era curta nesta terra, que tinha uma missão muito óbvia, mas muito clara, mas ele ia gerar filhos para Deus. E diz o texto que ele seria moído, mas ele veria a sua posteridade, e a vontade do Senhor prosperaria nas suas mãos. E o verso 11, vamos ler juntos. Ele verá o penoso, o fruto do penoso trabalho da sua alma. E ficará satisfeito. Por quê? Porque o meu servo, o justo, com o seu conhecimento, leiamos, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si, e por isso eu lhe darei muitos como a sua parte. Capítulo de Isaías 8, verso 18, diz, eis aqui eu e os filhos que o Senhor me deu. Vejam aí Isaías 8, 18. Eis-me aqui e os filhos que o Senhor me deu. E essa profecia, o autor de Hebreus segurou e colocou no capítulo 2, verso de número... Tem aqui o texto que eu tinha marcado de Hebreus, Hebreus 2,13. Quando Hebreus 2,13, veja, e outra vez eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Quantos filhos nós temos aqui? Quantos filhos nós temos em casa? A descendência, a posteridade. E aí o diabo caiu na arapuca mesmo, porque ele entendeu, não entendeu nada. Porque na cruz, eu estou procurando uma coisa para derrubar aqui, é que na cruz ele entendeu aquilo que, depois da ressurreição, ele foi entender o que Jesus tinha dito para os seus apóstolos. Convidaram Jesus para participar de um café filosófico, na CPFL daquela época, em João capítulo 12. E o convite foi esse, Jesus, os gregos querem te ouvir. Os gregos gostavam de falar em enigmas, porque eles entendiam que só os sábios podiam interpretar os enigmas. Quem era inteligente interpretaria os enigmas. E Jesus não vai para a entrevista, para o café filosófico da CPFL, ele tinha muita coisa para fazer, e ele diz, diga para os gregos que se o grão de trigo cair na terra e não morrer, não vai dar fruto. Mas se ele morrer, ele vai dar muitos frutos. Então o diabo achava que quem morreu na cruz foi o unigênito, acabou, o único filho de Deus foi morto, mas ele não sabia que na cruz o unigênito tomou a natureza adâmica, se tornou Adão, e ao ressuscitar, o Pai o designou primogênito, cabeça de uma nova criação, e todo aquele que ouve, crê e recebe a sua palavra, se torna filho, filha, filho, filha, filho, filha de Deus, e até hoje Deus tem conquistado milhares e milhões de filhos para Deus, e o autor de Hebreus está dizendo, eis aqui a minha posteridade e os filhos que o Senhor me deu. Aleluia! Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. A morte naquela cruz não foi o fracasso, e é por isso que o versículo 12, por isso eu lhe darei muito. Põe aí o seu nome, Andréia. Verso 12, por isso eu lhe darei muitos como a sua parte. Sei que a hora já avançou, mas tem tanta coisa boa para dizer aqui. Até a sepultura dele está dita, até com quem ele seria crucificado está dito.
Veja o verso 9: designaram-lhe a sepultura com os perversos, porque ele morreu ao lado de 2 ladrões. Mas foi com a sepultura de José de Arimateia, que era um homem riquíssimo, que juntamente com Nicodemos tiraram ele da cruz após ele ter sido morto e levaram ele para o túmulo de José de Arimateia, que era rico, e coloca o corpo dele ali após as mulheres terem colocado perfume e mirra. E diz o texto no verso 9, que ele nunca fez injustiça, e aquilo que a mulher de Pilatos falou, não se achou dolo algum nesse homem e em sua boca. O versículo 9 teve uma confirmação tríplice: o testemunho da mulher de Pilatos, o local onde ele seria sepultado e com quem, do lado de quem ele ficou crucificado. Bem, queridos, essa obra do servo trouxe satisfação, porque a morte do servo também satisfez a lei de Deus. O juiz tomou o lugar do criminoso e cumpriu os requisitos da sua própria lei. Deus disse que o salário do pecado é a morte. E o juiz que falou isso, decretou e se tornou, o próprio juiz, Deus, se tornou em Cristo o criminoso que haveria de pagar a dívida. E ali mesmo a oferta é aceita. Ele cumpre os requisitos da própria lei, é a morte, mas ele podia reassumir, porque ele não tinha, por direito de nascimento, a natureza do pecado. Por isso ele ressuscita, e por isso ele reassume a sua vida. E ele disse: vou dar a minha vida, e esse mandamento eu recebi do meu Pai, porque eu vou dar e vou reassumir a minha vida. Eu comecei a pregação falando que no dia 29 de maio de 1953, Edmund Hillary e Tenzin Norgay conquistaram o Monte Everest numa altitude de 8.850 metros na região do Himalaia, na Ásia. E até hoje, se olharmos para esse texto, nem eu e você conseguimos conquistar esse monte. Mas eu fecho dizendo que o mais importante não é conhecer o Monte Everest, como muitos alpinistas querem conhecer. É conhecer aquele que já escalou esse grande degrau, esses vários degraus. Para quem já foi ao Monte Everest sabe que existem várias paradas. Nós subimos a região do Monte Sinai, a madrugada toda subindo. Perdi um tênis novinho que eu comprei aqui e acabou com o meu tênis furado de tanto problema que eu tive, um sapato apertado. Deveria ter levado um tênis bem surrado e usado. Acabou com o meu tênis, irmãos. Meus pés ficaram doendo de tantas pedras daquele Monte Sinai. Mas eu me lembro quantas paradas uma parada ali nós tivemos, mas algumas paradas nós fizemos. Alguns começaram a pé, outros subiram de camelo. Nós fomos a pé, eu fui somente a pé, conversando com alguns irmãos, até meu xará, um Fernando lá em Valinhos, e nós fomos conversando e chegamos. Começamos que horas? 11 horas da noite, chegamos 5 horas da manhã, vendo o Monte Sinai, o lugar onde Moisés estava e recebeu o decálogo. Agora a descida foi terrível. Foi ali que eu perdi meu tênis. E quase perdi meu pé. Eu não preciso subir o Monte Everest, a não ser que eu pratique o alpinismo. Eu só preciso entender que jamais eu vou poder conseguir, eu vou dar a minha vida e você dar a sua vida por alguém. E reassumir a sua vida. Jamais esse sacrifício será aceito porque nós somos filhos do pecado. Mas eu fecho dizendo que o homem perfeito já veio, já nasceu de uma mulher, veio na plenitude dos tempos, na cruz tornou-se filho do pecado e na ressurreição nos deu a possibilidade de sermos filhos de Deus. E este homem está vivo, assentado à direita de Deus Pai, vive para sempre, em breve voltará e em breve reinará sobre toda a terra. E desde aquela obra na cruz do Calvário, ele tem gerado filhos e filhas para Deus. A fé vem pelo ouvir e ele já escalou todas essas etapas deste monte de Isaías 53 e está exaltado à direita de Deus Pai. O mais importante é conhecê-lo pessoalmente, cuja conquista do pecado é o assunto principal desse capítulo que ele já conquistou.
Existem pessoas que chegaram ao Monte Everest e foram levadas diretamente para a UTI, porque não conseguiram resistir à falta de oxigênio, a dificuldade de respiração naquela altitude. Mas o nosso privilégio é chegarmos à direita de Deus Pai. E o autor de Hebreus vai nos falar que ele não apenas é o primogênito, mas é o primogênito entre muitos irmãos. E lá no céu não tem segundo, nem terceiro, nem quarto. A Bíblia diz que nós chegamos ao Monte Sião, à Assembleia dos primogênitos. Eu só ouvi uma aleluia da irmã Bia. Dos primogênitos arrolados nos céus. Quantos primogênitos nós temos aqui? Porque o que é direito dele é direito nosso. É nossa herança. Fiquemos de pé. Que Deus abençoe essa palavra tão especial de Isaías. Esse monte galgado e conquistado. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a luz do seu rosto, te dê a paz, te dê o shalom. Abençoe seu domingo, sua semana e a sua saúde. Abençoe também aqueles que estão em casa, Senhor. Participando da mesa, participando desta palavra, de tão grande conquista e celebração que Cristo conquistou por nós naquela cruz. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém.